Salve, salve, nossa altamente rica audiência. Que coisa boa, hein? Começando mais um episódio do Fala Comandante, podcast Fala Comandante. E hoje a gente vai falar de comunicação, de publicidade, de política, tem muita coisa boa. Mas antes, para você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal do YouTube, trisca lá no sininho, balança, faz o que você quiser. O importante é você estar sempre acompanhando as nossas entrevistas, porque é cada uma melhor do que a outra. E para a galera que está nos seguindo no Instagram, maravilha, hein? Continua aí sempre ligado conosco. Para você que está ligado na TV Metrópole, tá no sofá, tá no quarto, tá na sala, nos vendo através do canal 16.1 Fortaleza e região metropolitana, ou Sobral, minha querida Sobral, 46.1. A todos os telespectadores, muito obrigado pela audiência. E o nome dele é Felipe Palhano. O cara é doutor em comunicação. Todo tipo de comunicação que você imaginar. Então a gente vai bater um papo rico, um papo cheio de histórias. Fala aí, meu brother. Tudo bom, Carlos? Um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, cheio de gente bacana que já passou por aqui, participando aqui para o pessoal da TV Metrópole. Um abraço para quem está nos assistindo no YouTube, na TV Metrópole, em Sobral. Parabéns pelo podcast e muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu já passei. Não fala doutor em comunicação não, que o pessoal do diploma, eu não sou... Aqui é um entusiasta da vivência, do aprendizado autodidata, né? Aprendi muito na raça, fiz as coisas muito na aventura e muitas coisas deram, eu fui pioneiro em muitas coisas. E tenho uma experiência realmente de um doutor em comunicação, mas não posso dizer isso, porque senão o pessoal do mundo acadêmico me mata, entendeu? Então vamos ficar contidos aqui, né? Mas leve isso. Eu respeito muito todos das faculdades, respeito todo o ensino superior, todo mundo, eu acredito que tem seu valor, a educação é necessária e importante. Com certeza. Felipe, nos fala da tua origem, de onde você é, de onde você veio, o que você faz. Nos conta um pouco da tua origem. Eu sou cearense, né? Nasci em Fortaleza, né? Fui criado no Rio de Janeiro com 2 anos de idade, né? Meu pai e minha mãe eram muito novos. 17 anos, minha mãe engravidou, meu pai com 19, mandaram, a família Palhano mandou meu pai para os Estados Unidos, não queriam assumir esse romance, e minha mãe muito orgulhosa, muito corajosa, foi morar no Rio, tentar a vida no Rio, virou funcionária pública no Rio, mas depois se casou, largou o funcionalismo público, largou o emprego dela, se casou com o engenheiro eletrônico da Globo, o Reinaldo Losso, que foi meu padrasto, já faleceu. E essa infância no Rio de Janeiro me proporcionou muitas coisas boas, né? Eu morei na Gávea, num prédio de classe média alta, o meu padrasto proporcionava uma vida legal, meu pai não me assumiu nessa época, eu fui conhecer meu pai com 10 anos de idade, que eu vim para Fortaleza ver quem era meu pai, né? Nessa fase eu fiquei lá no Rio, crescendo, estudando no Rio, e sabe, eu ia muito na Rede Globo, né? O Sérgio Malandro morava no meu prédio, então a gente frequentava aquela época do Teatro Fênix, ali no Jardim Botânico, ia nos programas da Xuxa, essas coisas. E desde criança as pessoas me diziam, ele é o mais bagunceiro, o mais falador, o mais tagarela. E as pessoas me chamavam para fazer o comercial do Mocotó em Baza, quando eu era criança, né? E você tinha o quê? Os 10 anos de idade? Comecei a fazer comercial com 7 anos. Aí depois, meus amigos do prédio tinham vontade, porque o pessoal nessa época queria ser ator da Globo, né? Desde criança a pessoa sonhava, né? Era um sonho, né? Era, desde criança. Eu era apaixonado pela Simone do Balão Mágico. Eu sou dessa fase do Balão Mágico também. Mas assim, eu ia na onda dos meus amigos. Então tinha, às vezes, na Globo, tinha figuração, né? As pessoas ganhavam um cachezinho para ficar o dia inteiro gravando. E como a minha amiga mais velha do que eu, ela ia sempre, ela falou, não, Felipe, você vai lá, você vai já ganhar um dinheiro. Com 9 anos, 10 anos eu já fazia. Aí fiz As Noivas de Copacabana, com Miguel Falabella, algumas cenas. Eu não fiz, assim, Globo, nunca fui Globo, quem me dera. Mas, assim, eu vi desde criança como é a gravação de uma novela, né? Participei de cenas da novela Felicidade, primeira novela da Viviane Paz de Manta, com Tony Ramos. Então era tudo muito gravado ali no Shopping da Gávea. Vivi muito no Teatro Clara Nunes, Teatro Vanucci. Então cresci na Gávea, no Rio de Janeiro, é o bairro dos artistas, né? Era próximo da Globo, então hoje deve ser mais Jacarepaguá. Então eu vivi muito rodeado desse meio, e a minha amiga, que é a Leila Romero, que é uma
mora lá em Rio das Ostras, ela me levava pra filme alemão, fazer uma ponta, a gente ficava o dia inteiro numa cena, pra gravar uma cena, né? Imagino. Aí era muito divertido, né? Eu adorava. Só que aí eu comecei a fazer teatro, fiz teatro também. Nessa fase, eu perguntava, houve uma crise no casamento da minha mãe, e aí eu perguntava, cadê meu pai, né? A gente pergunta, né? Meu pai não é esse. Aí ela começou a entrar em contato com a minha avó daqui, a Wanda Palhano, que é uma pessoa que foi procuradora-geral da República, a doutora Wanda Palhano, muito respeitada, uma pessoa, né, que é da comunicação, né? Foi presidente do Jornal do Estado muitos anos, ex-esposa do Vené Luiz Xavier Pereira, que é meu avô, né, que foi também delegado, dono de hotéis, e depois comprou o Jornal do Estado, né. Então, eu comecei a frequentar Fortaleza com a minha família Palhano aos 10 anos, 9 anos, 10 anos. Conheci meu pai logo, o Stevenson Palhano me levou para uma loja de brinquedos, já conquistou logo o filho, né? Perguntou, o que você quer levar? Aí já gostei do meu pai, né? Aí é bom. Ia com boios, com a família toda, o tio Ricardo, tia Soraya Palhano, Cadinho, meus primos, Raquel, Gabriela de Palhano, que também é minha prima, né? Hoje ela foi da Globo, Fantástico, Ana Maria Braga, e hoje está no Jornal do Estado como editora-chefe. Então, na minha infância era assim, eu passava no Rio e os fins de ano eu vinha para Fortaleza, passava o Natal com a família Palhano aqui em Fortaleza. Então, eu vivia saindo no dia a dia da família Palhano. Aí saía eu, tia Loura, que é a Solange Palhano, a gente acordava de manhã, às vezes ia para Beira-Mar andar, aí depois, às vezes, a doutora Wanda, que na família ninguém chamava a minha avó de vó. Os filhos, tudo chamavam doutora. Assim. Era uma coisa assim, bem comandante. A doutora Wanda era uma figura. Eu vinha de férias, dormia na cama com a doutora Wanda, via novela, era criança, né? E meu pai muito farrista, muito mulherengo, então eles preferiam me deixar com a minha avó mesmo, né? Quando vinha de férias. E era muito bom, porque eu frequentava, assim, as redações de jornais, a redação do Jornal do Estado. A minha avó, na época, tinha uma época que ela tinha um caderno na Tribuna do Ceará. Então, ela saía para a casa dos empresários, para os lugares, para as empresas, pedir anúncios publicitários. Tem também uma fase que ela era do Denox, né? Do Denox, ela é procuradora-geral do Denox. Então, eu passava um tempo também no Denox. Eu passava o dia brincando nesses escritórios e vendo meus parentes trabalhando, né? Então eu vivia brincando no estúdio fotográfico do Jornal Estado, nas gráficas. Aí meu avô liberava todas as revistinhas da Mônica, que eu quisesse pegar na banca quando o jornal era em frente a Santos Dumont. Cara, e que saudade, meu irmão. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Gibi, tudo eletrônico. É prazeroso. Prazeroso. Infelizmente o jornal está em decadência do papel. É verdade. Impresso. Aqui nós temos o Estado, o Otimista, o Povo, que eu estou lembrando agora. São só esses mesmo. A Notícia do Ceará acho que imprime um jornalzinho. Imprime, às a vezes. periodicidade são de 15 15 dias. Mas o Jornal do Estado se mantém como um dos poucos do Brasil que ainda tem papel. Mas eu acho assim, Carlos, eu acho que a gente deve se adaptar, né? Da mesma forma que a gente se adaptou. O papel é uma coisa ecológica, né? O mundo está em crise, o apocalipse está aí para quem quer ver, tudo pegando fogo. Então, e essa questão também do politicamente correto. A gente é de uma geração que não tinha internet, não tinha tanta informação, não tinha tanto acesso, né, às pessoas a saberem como... não tinha essa reflexão mundial que a internet proporciona, que é exatamente fazer as pessoas pensarem em mudarem os hábitos, em usarem melhor as palavras, em não terem tanto preconceito, né? Contra gays, contra lésbicas, contra pessoas diferentes. Você acha que melhorou mais com o advento da internet? Muito. Para esse público muito. Que, infelizmente, durante muito tempo, ficava ali caladinho, não podia se expor, porque, infelizmente, a sociedade eu falo por mim, muito. Né? Eu acredito, aqui entre nós, nessa questão de sexualidade, eu acredito que as pessoas não precisam usar rótulos. Ninguém precisa se assumir gay, nem hétero, nem bi, nem homo, nem nada. Porque a pessoa pode ser hoje hétero, tá com a mulher, amanhã se apaixona por um homem, amanhã faz um trisal. Eu respeito todo tipo de relacionamento. Para mim, o relacionamento, no meu caso, o que eu não gosto é de mentira. Eu acho que a traição, essa coisa popular, né? Que a pessoa já acostumou, do cara chifrar a mulher e bater nela para ela ficar com... Isso é que eu acho errado. Essa cultura machista, né? Essa cultura de antigamente. Eu acho que o mundo caminha e as pessoas precisam caminhar. Essa coisa de preservar os valores, a gente preserva. Mas a gente preserva o que é bom e muda o que é ruim, né?
A gente tem que evoluir. A gente está aqui nesse planeta para isso, né? É. Então eu acredito que todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de se relacionar com quem quiser, todo mundo tem o direito de fazer sexo com quem quiser, e eu não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém, Tem né? uma frase que eu acho muito interessante, né? Que as pessoas que menos vivem a vida são aquelas que vivem a vida dos outros. Exato. Tá muito mais preocupada na tua orientação sexual, se você gosta de forró, de rock, o tipo de roupa que você usa, do que consigo. Exato. E, infelizmente, acabam também levando essa situação para a internet, porque eu acho que a grande maioria, né? além do radicalismo, dessa polarização que já começa na política, vem a questão também de mostrar sempre o que é bom. Exato. Mostrar o que é bom. O brasileiro é um povo muito apaixonado, né, Carlos? Então, por exemplo, na política, em outros aspectos, é um povo que sabe, torce pro político como se fosse torcer para um time de futebol, que eu acho totalmente errado, entendeu? Eu acho que todos os políticos que têm mandato, foram eleitos democraticamente, merecem assumir, e tem seus erros e tem seus acertos. Nunca vai ter, se bem que o Bolsonaro, aqui entre nós, né, não sei se eu posso falar isso no podcast, ultrapassou todos os limites do bom senso. Eu acho difícil encontrar alguma coisa boa deste desgoverno que aí passamos, porque é um governo que foi anti-vacina, que regrediu no quesito preconceito, o cara já era um surtado que falava mil abobrinhas, desde deputado ficou 28 anos sem fazer um projeto de lei, e as pessoas também já estavam de saco cheio dessa demagogia, né, da esquerda, de querer adequar tudo a todos, mas roubando, fazendo sua velha corrupção. É igual o Paulo Maluf, eu faço mais fácil. Eu roubo mais fácil, é coisa assim. E as pessoas querem essa paixão do Lula. Eu sou o seguinte, tem um prefeito, ele fez coisas boas e ruins, o atual prefeito da cidade de Fortaleza. O Lula está fazendo coisas boas e ruins. Essa questão de trazer o Putin para cá, ele já teve essa ideia na época do começo da guerra da Ucrânia, sabe? Defender o presidente da Venezuela. Então, as pessoas, os brasileiros, precisam parar de defender político como se fosse um time de futebol. A gente tem que criticar o que eles fazem de ruim e elogiar o que fazem de bom. Porque se a gente não tiver esse discernimento, a gente nunca vai criar um senso crítico e eleger pessoas melhores. A gente só vai criar essas paixões por PT, PL, e no final o PT e o PL se juntam para exatamente cancelar uma multa bilionária dos dois partidos e de outros do Brasil, porque eles criam leis para aderir a negros, aderir a homossexuais, a transexuais, nessas cotas que criaram. Tem uma série de leis que eles mesmos criaram, as multas eles mesmos aplicaram a si e no final não querem pagar. São bilhões que eles acabaram no Congresso, né? Fizeram a lei lá eu esqueci o nome, mas é a PL de Libera Geral, que eu vou chamar assim, né? Juntou o partido do Bolsonaro, o partido do Lula, e simplesmente liberaram bilhões que os partidos deveriam pagar para o contribuinte. Já recebem bilhões para fazer uma campanha de eleições fajuta, porque os partidos limitam demais quem pode se candidatar. É um jogo de poder que eles querem continuar no poder, são pessoas carreiristas. Eu acho que a política deveria aderir a pessoas da sociedade, como você, como médico, como advogado, como qualquer pessoa. Não tenho preconceito. Mas que fossem para a política para fazer uma certa carreira, mas não viver disso e ficar bilionário disso, que é o que acontece. A maioria dos políticos que entram no Brasil para se candidatar é para se dar bem, é para roubar, para fazer maracutaia, para fazer projeto de lei vendido para empresário. Então não é muito diferente, né, esse ritmo da esquerda ou da direita. Se bem que a direita, no mundo inteiro, virou essa questão de extrema direita. O mundo anda muito radical. E se você for pesquisar, a maioria não sabe o que significa esquerda e direita. Isso já vem desde a Revolução Francesa, dos jacobinos, aquela coisa toda. Então o nego tá lá levantando a bandeira, tá tremulando a bandeira, eu sou da esquerda e tal. O cara não tem a mínima noção do que é ser esquerda, do que é ser direita, né? E aqui entre nós, desculpa te interromper, Carlos, esquerda ou direita no Brasil, no meu tempo, os dois lados roubam. Os dois lados roubam, os dois lados não prestam. Existe uma necessidade da sociedade parar de demonizar a política e participar da política com esse discernimento de botar novas pessoas que tentem fazer algo de bom. A gente tem bons quadros, vamos supor, vou elogiar aqui, o vereador de Fortaleza, o Gabriel Biologia. A gente está numa fase que o planeta está se acabando. A pouca floresta que tinha aqui do lado do aeroporto de Fortaleza querem fazer uma festa, destruir a floresta, fazer um shopping. Então tem políticos que
lutam por direitos e que fazem causas boas. Agora tem outros que é só demagogia, né? Só papo furado para conquistar otário, gente sem educação, sem um mínimo de cultura, de conhecimento e que defende político como se fosse uma bandeira. E está sendo enganado, né? Está sendo ludibriado por um exército de ignorantes que usam a falta de educação do brasileiro para se eleger, enriquecer, roubar. Dos dois lados tem isso, você sabe, né? Infelizmente. Vamos falar de coisa boa? Vamos, chega de política. Blog Divirta-se. Que coisa boa. Só o nome já diz tudo, né? Divirta-se. Tá 17 anos no ar? Sim, o Divirta-se foi lançado. Eu comecei na comunicação, né, fazendo festa de criança, né? Eu comecei 12 anos de idade, um rapaz fazendo animação de festas. E aí eu tava brincando, eu tinha mania de brincar de televisão, eu brincava de fazer gincana, de menino contra menino. Nessa época eu só tinha Vivo Morto. Aí um cara me chamou para fazer animação pelo Rio de Janeiro. Depois bufês me contrataram e eu comecei a me comunicar com as pessoas. Tinha uma época que tinha 5 bufês ao mesmo tempo, com vários funcionários com 15 anos no Rio de Janeiro. Nessa época eu revolucionei, porque os bufês no Rio eram casas enormes. E o Rio de Janeiro, os cariocas moram em apartamento. Então eles alugavam aqueles bufês. O filho da Letícia Spiller com o Marcelo Novaes, eu fiz a festa dele, que está na Malhação. Eu era um animador que fazia o que a Xuxa e o Sérgio Malandro na época estavam fazendo. Eu fazia nas festas, descia da nave. Eu comecei a comunicação assim. E sempre brincava de apresentar o Jornal da Velha Manchete, eu botava TV tocando. Saudosa Manchete. Eu brincava de apresentador de jornal e brincava no Jornal Estado. Então, eu sempre tive essa tradição. E o Divirta-se surgiu numa época que estava surgindo a internet. Tinha 3, 4 carinhas numa garagem fazendo o site do Morte e Vida Severino, uma peça da Ereaquino, uma diretora daqui. E eu queria fazer um site de venda de ingressos. Não existia isso na época. Então eu já tinha contato com a Lied Xavier, da Freelancer Produções, do pessoal da DIE, de todos os produtores de eventos, dos poucos que existiam em Fortaleza, eu já tinha contato. Então em 99, 98, eu já tinha vontade de vender ingressos pela internet, que isso eu sabia. Então eu peguei esses meninos da garagem de Messejana e falei, não, arrumei uma agência, aí eu troquei, porque nessa época fazer sites, eles faziam sites, né? Eram jovens. Era algo assim muito... Caríssimo. Então eu fechei 6 meses de um escritório do Marcelo Fraga, meu amigo, que era da Verde Mais da época. Tinha um escritório atrás do Del Passeio, tinha acabado de inaugurar. Tinha uma sala enorme. Eu falei, Marcelo, eu vou fazer o site da sua agência e eu quero a sala alugada. Aí fechei a sala, 6 meses de graça. Fechei móveis, não fui numa loja de móveis, fechei o site da loja de móveis, eu ia fazendo, desde criança eu vou negociando. E fechei computadores, e tirei essa galera da garagem messejana e botei lá nesse escritório. Só que aí, essa galera já tinha, o escritório do Marcelo era tão bom, tinha associação de médicos, né, e já precisava enviar uma demanda de todos entrarem na internet, no fim dos anos 90. E a nossa especialidade era o quê? Era fazer sites. Então a gente fez a campanha do Juraci, acho que de 98, de política, a gente foi contratado para fazer o site dele. E eles não tiveram tempo de fazer o Divirta-se. Aí acabou entrando, chegou o ingresso.com, e eu fiquei a ver navios, né? Nessa época eu já estava trabalhando no Jornal do Estado. Das boas intenções. Eles também, das mais, né? Porque eu consegui tudo. No final, aí um abraço pro William, o Irã não deve estar mais aqui, mas eles devem... Se verem, eles vão se lembrar. No final, eles me dão, já conseguimos o escritório, você conseguiu isso e aquilo. A agência já dá os clientes, né? Que o Marcelo vende os sites. Então, a gente não precisa mais de você. Aí, me deram a minha parte e dispensaram. Acontece, nas melhores famílias de Londres, sempre tem um larápio, um mau caráter. Mas hoje eles se encontram comigo em show e dizem, mundo, se eu não fosse você, eu não tinha sabido o que fazer da vida. Eram jovens, né? Eu também era... Mas aquele processo você foi importante até para o amadurecimento e a questão da gratidão. Embora tenha acontecido isso contigo, né, ao revê-los muitos anos depois, cara, porra, esse cara me ajudou. E a gente não guarda, a vida é uma só, né? Não vai guardar mágoa nem nada, porque isso não vai adiantar. Cara, a gente é um corre-corre tão grande. É uma loucura, meu irmão, para você comandar a sua vida, sabe? Cuidar dos seus. Agora, se eles tivessem me escutado, eles estavam milionários hoje, viu? Eu vou lhe ouvir, eu tô doido pra ser milionário. Não, porque assim, eu sou uma pessoa que desde criança eu já pensei no micro-ondas que congela rápido, eu ficava inventando coisas, né? Então, assim, depois do Divirta-se, não saiu, então eu falei, vou fazer meu blog.
Então, na época, tinha blogs de diário. O blog tinha surgido, né? O blog na internet, essa expressão blog. Sim. Não era nem existia blogueiro. Meu irmão, eu tentei, né? Digo tentei e até consegui, né? Não, eu tenho um blog até hoje, a Primeira Coluna. Legal esse nome. Eu cheguei, transformei em agência. Primeiro foi o blog, né? Em 2000, eu tinha acabado de sair da faculdade, doido para escrever, com um projeto de livro e tal, aquela coisa toda. Meu irmão... Cheio de planos. Cheio de planos. Vim do Rio, fui para o interior, né? Para minha cidade natal, para Ipueiras. E lá eu lancei o blog. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. E o pior, na época era blogspot.com. A dificuldade, até hoje é, né? Isso, A dificuldade para poder as pessoas... Aí eu comecei a escrever o cotidiano. Você fazia o teu diário, né? Que todo mundo fazia na época. Aí né? A galera... Porque enquanto a galera escrevia, colocava muita notícia policial, muito desastre e tal. Não, eu vou para a área da cultura e vou pegar personagens, né, que estão ali, não são vistos, né? E eu vou fazer esses caras aparecerem. Tanto é que foi em 2017, eu fiz uma matéria com um senhor chamado Zé Camusim. Hoje ele deve estar com uns 86, 88 anos, mais ou menos isso. Ele já com seus 80 e poucos anos, padeiro, trabalhando, e ele fisicamente, psicologicamente muito bem, e o pão dele em atividade no interior do estado, aquele pão manual, a lenha. Antigas mesmo. Cara, meu irmão, é uma delícia, né? Concorri ao prêmio Petrobras de jornalismo com essa matéria. Parabéns, a Jangadeiro entrou em contato comigo, fizeram a matéria, foram lá, fizeram a matéria com ele, né? Aí o cara do nada, o pão dele inclusive vai para fora do país, ia, né? A galera ia para lá, alguns ipueirenses, passear, comprava o pão, levavam, colocavam para congelar e tal, e levava o pão, né? Enfim, foi uma matéria muito interessante. A Record também, a Record São Paulo, o programa do Geraldo Luiz entrou em contato comigo à época, né? Geraldo Luiz. Para fazer essa matéria. Aí, tu imagina, um cara que passava despercebido. Do interior do Ceará, né, cara? Poxa, ninguém olhava pro cara. Aí, de repente, eu escrevi no meu blog. A coisa começou a acontecer, a Jangadeiro foi, gravou matéria, a Record se interessou e tal. Super bacana. Você está contribuindo, isso, né? Contribuindo com a vida das pessoas. E eu tenho um blog até hoje, né? A Primeira Coluna até hoje está aí firme e forte. A gente atualizar, né, amigo? Aí essa parte aí é mais complicada. É mais prazeroso que necessariamente, até porque eu nunca ganhei dinheiro. E a dificuldade para imprimir o jornal à época, em 2005, eu catando um dinheirinho aqui e acolá para imprimir o jornal gratuito. Eu fazia isso também. Com 10 anos eu tinha o jornal do meu prédio, lá no Rio. Com 9 anos. Tinha um jornal do Mantenha, o nome do meu prédio, o nome da minha rua era cheio de prédios com nomes de pintores que, tipo, na época de Dom João foi pro Rio e embelezaram a cidade. Então tinha o Mantenha, tinha o Picasso, tinha vários pintores, na rua Professor Manuel Ferreira. E nesse prédio tinha 88 apartamentos. Então, a minha mãe começou a brigar com meu padrasto, deu um dinheiro para o cinema, não sei o que. Eu fazia um jornalzinho, xerocava, aí fazia as fofocas do prédio, quem ficava com quem. Até o dia que eu contei que na festa dos 10 anos de Leão Lobo, foi? Dei uma de Leão Lobo, cara. Os policiais foram acabar com a festa do prédio. E a síndica, todo mundo do prédio deu uma fezinha, né, pro jovem. E aí, no final, eu botei isso no jornal, a síndica falou com a minha mãe, olha, o seu filho tem que acabar com o jornal, senão ele vai ser processado. Com 10 anos de idade. Aí eu descobri que, às vezes, a gente não pode falar toda a verdade se a gente não tem uma preparação jurídica para isso. E hoje, mais do que nunca, a internet é terra de ninguém, né? Então você tem que estar preparado. Então, mas assim, nunca fui processado. Foi uma experiência bacana na época, né? Eu vi que aqui da Liga, a parada acontece. Só que no interior, meu irmão, aqui em Fortaleza, imagina, na época já era complicado, imagina no interior. Isso era em que ano, cara? Isso foi 2005, 2006. Eu comecei o blog, na verdade, foi 17 anos, 2003, 2004, não me lembro, acho que é 2007 o blog, não tenho ideia, tem lá no Blogspot. Todo o arquivo, eu continuo no Blogspot, porque o Blogspot as pessoas pagam site para botar no ar, registro, não sei o que, eu nunca precisei nada, o negócio é do Google. Os meus arquivos estão lá desde sempre, tem matéria de 1915, da mesma forma o YouTube. Então, nessa época do blog, era só diário, na minha época que eu lancei o blog. E o blog, na verdade, era uma extensão do jornal, porque o jornal era impresso ainda e não tinha o site do jornal. Eu lancei o blog antes do site do Jornal do Estado. E outra, essa transição, ela levou um tempo até considerável. Muito.
Eu ainda gosto de ler, acredite, Eu amo. jornal. Você pegar no jornal, Eu aquele amo. cheirinho e tal, aquela coisa. Eu não gosto de coisa de tablet, nem de livro de coisa. Então, nessa época, o Divirta-se, os assessores de imprensa chamam muito de Divirta-se. O Divirta-se é um trocadilho, né? Divirta-se e CE de Ceará. Então, já começou um nome bacana e não tinha blog de conteúdos na época que eu comecei. Começou depois, um pouquinho depois que veio. Era só blog, tinha sites e blog, na moda, a expressão blog era o seu diário. Tipo assim, blog era um diário. Da sua fase eu acho que já evoluíram. Depois é que lançaram um blog de cinema, um blog disso. Então nessa época eu lancei o blog de cultura. Porque o que não cabia no Jornal Estado, as matérias que os assessores me mandaram, que não cabia, eu botava no blog. E aí ficou uma coisa bacana. E depois lançou o site do Jornal Estado. E eu fui me metendo com 1000 outras coisas nesse começo de volta a Fortaleza, que eu voltei a morar em Fortaleza em 96. Então trabalhei com timeshare. Não sei se você sabe o que é timeshare. Me explica. Não, Timeshare. primeiro traduz. Timeshare é tempo compartilhado. Ah. Você tem um hotel, que você aluga o hotel, tudo, o quarto vem, só tem uma geladeira. No resort, no Aquaville Resort, tem um apartamento para uma família. Então tem uma cozinha para você fazer sua comida, essa é a diferença. E no resort, você tem a opção de se hospedar e a opção de você comprar uma semana desse resort. Então você compra, vamos supor, uma semana do Aquaville Resort. Aí você ganha um roteiro de hotéis no mundo inteiro, porque a coisa que mais custa em turismo é a hospedagem. E hoje em dia a passagem está pau a pau. Então, que eu sou do turismo também, né? Então, as pessoas tinham um roteiro de hotéis que ela viajava para a França, trocavam. A pessoa da França vinha para o Aquaville seu apartamento. Isso existe, começou na França. Cara, tem até um filme, você falando aí, eu não tô lembrado do nome do filme, que tem essa parada. A pessoa tá na Inglaterra e eu acho que não sei se você já viu. Troca, tem um roteiro de hotéis que você troca, mas aí você organiza a sua agenda, porque aí você paga mensal e depois você fica dono. Então você tem isso forever, você pode usar com a hospedagem e fica bom para uma família. Então eu vendia o Aquaville, comecei como OPC, eu ficava jovem, né, 19, 20 anos, eu estudava e ficava na beira-mar à noite para pegar os casais que tinham acima de 10 mil reais, tinha filho, o perfil no marketing para o liner e o closer vender, que era a área de vendas. Eu fazia o marketing, depois passei para a área de vendas também. E aí passei a vender Vistana, de outros, coordenava os OPCs. Então isso esse negócio do resort, do timeshare, surgiu na França e depois os americanos se transformaram numa indústria. Fora isso, nessa época fazia o jornal e também teve o começo da minha vida noturna na Fortaleza. Porque eu fiz a primeira rave de Fortaleza. Pronto, era isso que eu ia tocar no assunto agora. Rave. Porque, meu irmão, essa parada é muito massa. E hoje eu pouco ouço falar. Deu uma parada. Deu uma parada legal. Eu acho que após pandemia, muita coisa que acontecia. Sim, né? Verdade. Porque, na verdade, amigo, eu sou do tempo da rave lá do Rio de Janeiro. Quando eu mudei pra cá, existia a noite de Fortaleza, era assim, tinha o Oasis na Santos Dumont, não sei se é da sua época. Eu lembro. Tinha o Crocodilo, na Praia do Futuro, e tinha a Rainbow, que era uma boate gay do Dragão do Mar, que ainda nem tinha inaugurado. O Dragão do Mar foi inaugurado logo depois que eu cheguei. Então, eram 3 opções. Então, quando rolava um show. Então, eu pensei, Fortaleza precisa de opções de festas, né? Então, eu criei com o artista plástico Marcelo Santiago, o Guga, os donos da Boate Broadway, em 98. E aí a gente criou uma rave dos moldes da Valdemente, quem é do Rio de Janeiro sabe, dessa época dos anos 90, tinha um rave. O que era rave? Era meio que uma revolução sexual, porque nos anos 90 começou uma liberação maior, né, da aceitação para os gays, na época era GLS, eu acho até mais simples, né? Nada contra o LGBTQIA+. E mais. Mas daqui a pouco vão criar assim um alfabeto inteiro e as pessoas reclamam até quando a gente fala isso. Cara, fica até chato falar isso. Eu não decoro, cada letra. Agora parece que tem o P também, né? Não sei o que é o P. Mas, então, pra mim podia ser GLS, já tava ótimo. Mas a gente tem que respeitar, né? Então, a gente respeita porque também eu sou, né? Eu sou uma pessoa gay, eu sou uma pessoa que me considero gay porque eu não aceito essa coisa hétero de ser. Eu fico mais, já tive relacionamentos com diversos homens e também com mulheres.
Eu acredito que, é como eu te falei, não existe. Então, na rave do Rio de Janeiro, se tocava com todo tipo de música. Aí, às vezes, se beijava homem com homem, mulher com mulher. Era o começo disso. E em Fortaleza não tinha isso. Fortaleza era todo mundo padronizado. E se você entrasse na boate gay, você era gay também. Você podia ser hétero, só ir com a sua namorada dançar. Mas você entrou na boate gay. Então, tinha esse preconceito, né? Aí foi acabando. A gente fez uma festa baseada em alienígenas, né? E tal, nunca teve. E música eletrônica, não tinha techno, não tinha trance, era só Madonna, essas coisas. Então a gente começou a vender uma coisa que eu trouxe do Rio de Janeiro, não existia rave aqui, e começou a surgir a Biruta na Praia do Futuro, aí eu vi essa cidade crescer como uma metrópole, né? Surgiu o Dragão no Mar, foi surgindo... E essa diversidade é importante para a evolução da cidade, né? Da população. É muito importante. É cultura, é arte, é conhecimento, né? As pessoas têm que ter mente aberta para aceitar as diferenças, né? A gente só não pode aceitar o abominável, né? É a ignorância, é dizer para as pessoas que estão morrendo sufocado que é só uma gripezinha, fica com falta de ar, aí fazer palhaçada. Isso é inaceitável, porque pessoas estavam morrendo. Então, eu acredito que o respeito brincar ao próximo... com a dor do outro, né? Isso não é... E o cinismo também, né? Dizer que na Venezuela é um país democrático. Para você ver, tem uma maldade dos dois lados. Ninguém é santo nessa terra, nem eu, nem você, nem ninguém. Todo mundo tem um lado bom e ruim. Mas tem gente que tem um lado muito ruim, muito corrupto, muito ambicioso, só pensa em si, só pensa em enriquecer, só pensa em roubar. Não é possível que um presidente como Lula tenha aquele ministério todinho, as roubaleiras todinha e não sabia de nada. Você tá entendendo? É um absurdo. Então, sabe, pessoas presas, aí diz, não, ele foi liberado, perdoou. A justiça brasileira, você sabe como é que é, né? Muda aqui, anula o processo. Então o Brasil continua esse circo sem justiça, é um país que não é sério, as pessoas vivem numa ilusão, uma ganância, e no final o país vai acontecer o quê? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ficou carro de rico, embaixo d'água, mansão. Se equiparou todo mundo. Todo mundo, pobre, mas o rico saiu de lá. O rico pegou o avião, o helicóptero dele, foi para outro estado, foi para outra casa de praia lá. Os pobres ficaram lá. Então existe essa coisa. No Brasil é como diz o Macunaíma e Mário de Andrade, né? É cada um por si, Deus contra todos. É salve-se quem puder. Né? A gente vive numa crise de segurança pública muito grande. Eu moro no bairro Benfica, né? Uns assaltos. Tá ficando igual... Eu saí do Rio de Janeiro em 96, porque eu fui assaltado 3 vezes dentro de casa, né? Já levei 4 facadas em Fortaleza, logo quando eu cheguei. Sim. Então, assim, eu tenho essas experiências de violência. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente quase morre, a gente perde o medo. Porque a gente sabe que aqui é uma passagem. E se eu for... Vai perder quem? Eu sempre ajudei as pessoas, sempre tentei compreender. Você acha que falta empatia? Falta, Carlos. Muito, Carlos. Porque antigamente, na nossa época de anos 80, anos 90, eu acredito que tinha mais amor o mundo, sabe? Por Cara, mais que época bacana. Meu irmão, eu era adolescente nos anos 80. Por maior preconceito, eu acho que existia um pouquinho mais de amor. Porque é tanta ambição. E mais sensibilidade, aquela coisa mais intimista, sabe? Sim. Aquele saudosismo. A gente falava Fortaleza. Fortaleza na década de 80, até meados de 90, era, vamos dizer, tranquila. Essa questão das facções foi de um tempo pra cá. Na época eram as gangues, né? Tinha não, a época desculpa, anos 80 e 90 Fortaleza não tinha nada. Não, meu pai deixava os carros abertos. Tinha só ladrão de galinha e... Eu ouvia falar, eu não andava por aqui. Nada aqui. Mas aí, percebe, tinha a galera da turma do circuito, Agito Jovem, aquela galera que... dos bailes. Dos bailes. Que querendo sempre se espelhar no Rio, que tinha Furacão 2000 e tal, aquela coisa toda. Aquela coisa da imitação. Mas aí, onde eu quero chegar, a época tinha acho que anos 90, final dos anos 90, não sei de precisar pra ti. Tinha as gangues, não tinha essa loucura que tem hoje dos faccionados, desse temor. Tinha a violência? Tinha, mas não era tão exacerbada como tem hoje, né? Eu acho que isso veio com as drogas, né? Eu sou uma pessoa adicta, né? Adicto é compulsivo, não só por drogas, por prazer, né? Então eu admito, eu acho que a questão das drogas é um problema social, porque as pessoas no Brasil, existe uma desigualdade muito grande, onde a pessoa que não tem uma família boa, uma oportunidade, não vê futuro, não tem numa escola boa, não tem uma oportunidade de trabalho, vive ganhando aquela miséria,
E chega o traficante, uma pessoa oferece, ó, você quer comprar aquele tênis que você vai demorar 10 meses para juntar o dinheiro? Você vende aqui esse pozinho, essa coisa. Então, tipo assim, existe uma falta de tudo aqui no Brasil, né? De oportunidade para os jovens. Existe um excesso de demagogia dos políticos. Hoje em dia a cara de pau tá demais. Então, assim, mas ao mesmo tempo, voltando para o Divirta-se, a gente vê um boom da cultura, né? Em Fortaleza, no Divirta-se a gente caçava no Jornal Estado em que pauta tem para botar. Tinha o Shopping Pizza com shows de humor, um show por mês de alguém famoso. Fortaleza cresceu muito, né? Virou um ponto turístico muito grande, as praias. Então a cultura cresceu e eu acredito que a cultura melhorou. Mas da mesma forma que eu acredito que o bem evolui, o mal também. Infelizmente. Aí você acha que baseado nessa evolução, o carioca, o paulista, o mineiro consegue olhar para o cearense, sobretudo o fortalezense, e ver de forma diferente? Porque você sabe que existiu muita intransigência em relação a esse preconceito, né? Essa coisa chata, do sujeito olhar pra gente assim, ó. Meu irmão, aqui tem escritores, humoristas, cantores. Eu vivi isso. Tem aí eu também cheguei a viver, infelizmente, isso lá no Rio. Porque eu tinha o nome Você Ceará. acha que olhar hoje é diferente? Amigo, de lá pra cá. Sabe por quê? De lá pra cá. Porque sabe por quê? Porque Fortaleza é a melhor cidade do mundo para se morar. Porque eu saí do Rio, que o Rio já era um inferno em 96. Imagine, você vai pra lá agora, sabe? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Eles dão porrada pra roubar um relógio, matam um idoso com um soco na cara. Os ladrões não são... Eles vão atrás de você até lhe roubar. Eles não desistem. Então eu saí desse inferno. E eu acredito que o carioca não aguenta mais isso também. Só que eu tinha família aqui, né? Tive essa sorte, né? E Fortaleza eu acho que ainda dá pra ficar até amigo dos... Dar um conselho. Não me assalte, não. Vamos tomar um... Ei, você me conhece, eu sou do bairro tal. Eu aprendi no Rio a saber pelo menos o nome do chefão pra dizer, não, fulano... Aí a pessoa libera, né? Mas é uma coisa séria. Essa questão da criminalidade, você vê... É uma coisa mundial, a violência. Estamos aí nesse período de guerras, né? O mundo tá se acabando, os valores. Eu acho que é uma busca incessante. Tá ficando chato, né, cara? Tá ficando desagradável. Porque na nossa época de anos 80 e 90 tinha tantas barreiras, né? Pra gente desbravar de tecnologia, de evolução, que eu acho que o mundo se baseava mais nisso. Isso. Na cultura de aprender a tratar melhor o outro, de melhorar a política, de liberar as eleições. Hoje em dia tá tudo liberado. Né? Faz tudo o que quer. Então, as coisas ruins estão... As pessoas estão, ainda mais com a internet, estão se mostrando mais o que não tinham coragem para mostrar. Infelizmente, os nossos jovens estão indisciplinados. Também acho. Não tem aquele pudor, sabe? Não tem limite. Os pais, muitas vezes, né? Não conseguem agregar a criança, o adolescente tem que estar com o celular na mão. É um inferno. Né? Não tem um limite. Cara, meu irmão, eu acho que nesse ponto, limite, né? Nesse ponto, a gente retrocedeu muito. Retrocedeu pra caramba. Muito. Eu acho que o jovem, assim, melhorou no sentido que o jovem... Eu acho que o jovem, essa geração, é uma geração que é um pouco fria, né? Meu irmão, a geração não lê. Essa geração não gosta de ler. Não vê um filme, né? Nem isso, né? O negócio é ver um Eu tenho a minha filha mais nova tem 15 anos. Tem 15 anos. São poucas as vezes que eu fico cobrando. Chego em casa, ó, você tem que ler. Mas fica com o celular, né? E na nossa época, não. Na nossa época tinha que ler. Meu irmão, tu tinha que ler. A escola, a professora cobrava. A minha mãe é educadora, também me cobrava muito, Olha né? aí. E aí, meu irmão, não tinha como, você tinha que ler. É né? verdade. Porque é o teu futuro, é a tua vida. E não só ler, né? Ir pro teatro, ir pro cinema, Sim. ver uma exposição de arte. Você é privilegiado. Eu morei a minha vida toda no interior, não tinha nada disso. Não, tinha em Fortaleza teatro, não tinha né? também, né? Foi criar agora. Hoje você vai pra Praia de Iracema, aí você passa ali na Caixa Cultural, vê uma exposição, aí passa ali no Belchior, tá rolando um show. A cultura tá aí. Só que hoje as pessoas não usufruem da cultura. As pessoas usam drogas. Nem transam mais, né? Usa mais droga, fica todo mundo broxa. Então, aqui entre nós, é mais legal se todo mundo fosse ver uma peça de teatro, se fosse para uma exposição, se fosse para uma praia bacana, assim, 50 pessoas ouvirem uma caixinha, só um som, cada... Você fica louco na praia hoje em dia, né? Porque é um vizinho seu, tem 10 músicas tocando. Meu irmão, e o estilo musical?
Porra, você só falta se enforcar na praia. Então, tipo, dependendo da área, você tem que ir para outro canto. Então, são coisas assim que o mundo tá cada vez mais. A superpopulação também, pessoas que botam filho no mundo, aí vem com esse papo aí do aborto, daquele cara ali do Giroquina que bota o bonequinho do aborto e mostra, não vamos abortar. Mas aí, vai sustentar como essa criança? Vai educar essa criança? Para que defesa de... É puro demagogia, é puro fisiologia, é puro negócio de religião, para misturar religião e política. E confunde. Para fazer o rebanho votar em você. Então é muito... Começa, tudo é política. A cultura é influenciada pela política, tudo é política. Se você tem um político decente no poder, ele, mesmo que ele seja demagógico e ladrão, porque no Brasil é difícil não ser, né? O sistema contribui a pessoa entrar na política e roubar. O sistema está corrompido. Você entra, se você não entrar no jogo, você é isolado. Você não tem negociação, não tem acordos. Você tem que dar, toma lá, dá cá, é aquela série. Então, é difícil você ter um país desse que não tem um pingo de decência. As pessoas, é a lei de Gerson, aquela velha lei, vamos se dar bem e o resto é que se exploda. Então a gente vive no mesmo planeta. O resto aqui se exploda, eu vou construir um shopping no lugar da floresta e vai ficar acontecendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E não vai ser, eu vou fugir para outro canto que eu tenho dinheiro, eu sou milionário. Daqui a pouco não vai ter lugar para fugir. Porque antigamente a gente dizia assim, o Brasil está um inferno, vamos lá para um país da Europa, lá está tendo guerra, terrorismo. Então os países mais civilizados do mundo estão tendo problema. Não tem mais lugar bom, não tem para onde escapar. Você não tem paz, né? Não consegue tem. ter. Nem lugar nenhum, é difícil, viu? Quando tem paz, tem um frio do cacete, né? Lá nesses países. E a gente tem o nosso clima aqui do Brasil, sem terremoto, sem maremoto. Aí entram os governos querendo guerra, não sei o que, guerra e arma para todo mundo. Que diabo é isso, né? Uma coisa assim, totalmente fora da realidade, entendeu? As pessoas estão no mundo da loucura. O brasileiro nunca foi de guerra, nunca foi de brigar, nunca foi de inventar um conflito, negócio de como. Isso aí é do tempo sei lá, diante da ditadura do comunismo. Isso tudo é mentira, é uma mentira sem fim, são todos mentirosos, entendeu? Que querem mostrar uma autoridade, mas na verdade demonstram uma picaretagem, porque enganam as pessoas que não têm educação, não têm o mínimo de conhecimento e cultura para verem que são um bando de picaretas defendendo coisas que não existem mais, antiquadas, fazendo discursinho. Outro dia estavam raspando, né, o bichinho atrás, mas hoje em dia está dizendo, não, eu sou decente, eu fiz o curso disso, disso e daquilo. Mas a gente sabe de onde ele vem, fingindo que estava cheirando, fazendo vídeo disso. Olha, eu posso ter feito 1000 coisas erradas na minha juventude, mas eu não queria colocar na internet para fazer audiência. Então essas pessoas que faziam essa loucura antigamente estão se candidatando a prefeito e prometendo mudar a lei de trânsito, prometendo acabar com tudo. Ele vai prometer acabar até com a mosquito da dengue, ele vai fazer um decreto e vai acabar com tudo. Então é uma porção de mentirosos. É difícil conviver num país da mentira que é o Brasil, né? Cada vez pior, né? É por isso que a gente vai fazer um upgrade. Tem que fazer um upgrade. Da comunicação. A Upgrade Comunicação é uma agência que eu faço assessoria de comunicação, além de jornal, né, para muitos restaurantes, eventos, desde os anos 90. Só que de 2 ou 3 anos para cá, esse nome, essa nomenclatura que eu usava com eu fazendo assessoria, eu chamei, agora eu tenho uma equipe. Então, de 3 anos para cá, a gente criou uma série de startups. A Upgrade, eu tenho a questão do Jornal do Estado, eu continuo fazendo, né? Saiu uma entrevista com o Evandro Mesquita, da Blitz, semana passada, no jornal, que teve show aqui, né? Então, faço entrevista com famosos há muitos anos, com Luiz Felipe Pondé, com Glória Groove, Dira Paz. Então, são entrevistas com famosões, que é difícil, assim, porque eu fazia assessoria de imprensa do filme Pureza com a Dira Paz. Na época ela estava no Pantanal, então a assessora do filme me conseguiu uma entrevista com ela. Então eu vou conseguindo essas coisas. E a Upgrade é um abraço para atender os clientes que querem entrar na mídia. E o que foi criado? Uma equipe onde a pessoa pode ter o gerenciamento virtual, as mídias, o seu release, só que de uma forma diferenciada, porque hoje em dia a assessoria de imprensa não é vista mais como prioridade. Antigamente a gente não tinha internet. O que houve? Me diz aí. Antigamente que mudança foi essa? A gente tinha o jornal, a revista, o rádio, o blog, a internet, né? A internet foi ocupando espaço com as redes sociais, então as pessoas já são um veículo de comunicação.
Então, os jornais, que as pessoas pediam pra gente pauta, era tão bom essa época, porque a gente escrevia e acabava o trabalho. Não tinha esse aparelho aqui. Hoje em dia a gente escreve, faz o trabalho, aí faz uma foto do trabalho, posta numa rede, aí vai jantar, convidado, a gente tem que filmar tudo, entrevistar. Não tinha isso. A gente entrevistava no jornal. Dá mais trabalho hoje, né? Porra, o trabalho da comunicação, cara. E eram assim, você ganhava 4, 5 mil reais. Na época, 2.000 e pouco. Hoje em dia, vocês não querem pagar nem 2.000 numa assessoria, porque as pessoas já têm o Instagram. Mas o Instagram é uma coisa bacana, só que ninguém procura nada em Você acha Instagram. que houve uma depreciação em relação a esse Houve, trabalho? porque o trabalho da comunicação é um trabalho para as pessoas lerem, como você falou, ninguém mais lê. As pessoas veem um banner e uma foto. Mas ninguém procura um restaurante no Instagram, ninguém procura uma casa de show. A pessoa procura no Google. E quando você abre uma porção de site do seu restaurante, escrito matérias, com declarações, é muito mais credibilidade, muito mais. Você acredita muito mais naquela agência de turismo, naquele festival. Quando você vê várias matérias, vários jornais, vários sites. Então as pessoas esqueceram que a assessoria de imprensa, o jornalismo feito de forma séria, técnica, né? Responsável. Ouvindo os dois lados, tanto na parte do jornalismo quanto na parte da assessoria de comunicação, é uma coisa importante. Não é bom você abrir um restaurante, gastar 100 mil reais e depois abrir um Instagram, chamar uma pessoa para pagar 500 reais por mês. Não é. Porque hoje em dia o mundo está cheio, então você tem que contratar uma assessoria que tenha a rede social, que tenha as mídias, que bote você para dar entrevista, para contar sobre o seu empreendimento. E é isso que a Upgrade faz. E a gente criou 50 grupos de WhatsApp também. Pronto, né? Massa. Em relação a essa você questão. Você está em vários deles. Graças a Deus. E para mim é muito prazeroso. É um momento assim de conhecimento, porque agora sim, é muita informação. Tu tem que estar ligado. Sim. E eu quero entender como é que você administra tudo isso, meu irmão. Porque eu tô ali em alguns, né? Para ler, acompanhar a galera. É um pouco complicado no nosso dia a dia. Imagina você. Na verdade, eu criei os grupos assim. Você tem que estar monitorando. Sim, tem que saber quem realmente ali está com boa intenção ou quem está só para... Na verdade, os grupos, a maioria dos grupos que eu tenho são fechados, né? A pessoa só entra com uma autorização de algum dos ADMs. Os ADMs são você, que eu vou te colocar como ADM, ou o Leão Lobo, ou a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, ou o diretor do Fantástico, o editor do Domingo Espetacular, jornalistas famosos, pessoas importantes. É a primeira vez que isso tem no Brasil, porque no Brasil as pessoas botavam os jornalistas grandes, eles não colocavam nos grupos de jornalistas de São Paulo e Rio, e era só jornalista. Nos meus grupos, não. Nos meus grupos da Upgrade, você tem grupos de gastronomia que tem os donos de restaurantes do Brasil todo, a pessoa da Brasel, representante, não sei do que, e tem os jornalistas assessores. No grupo do turismo, tem os donos das agências de turismo. No grupo do Ciência e Medicina, tem os médicos. Então, isso fica mais fácil para o jornalista marcar entrevista. Às vezes gera emprego, trabalho, job, porque o empresário, o dono do restaurante, quer alguém para divulgar, aí tá lá o jornalista para divulgar. Então, essa coisa. E às vezes são pessoas, assim, donos de grandes produtores de show. Então, tá todo mundo. As pessoas importantes estão. Tá todo mundo se comunicando lá, né? E estão nos meus grupos. E tem os grupos abertos, que são grupos de bairro. Os grupos de bairro também são importantes da Upgrade, porque são associados aos Instagrams que eu criei há 1 ano atrás. Há 1 ano e meio. São grupos que eu criei porque tem São quantos? São 18 Instagrams. 18. Então tem o Benfica Ordinário, não sei o que Ordinário, Fortaleza Ordinário, tudo ordinário. O meu não tem nada ordinário, o meu é tudo Fortaleza. Tem o Benfica Fortaleza, Praia de Iracema Fortaleza. E tem esses grupos, tem o WhatsApp. E o que acontece? A pessoa do Benfica tá tendo um assalto aqui na rua, Valderio Showa, bota no grupo de WhatsApp. Esse assunto vira pauta do Instagram. E já alerta as pessoas Porque tá lá a diretora do Museu de Arte da UFC, tá no grupo do Benfica, o dono do Paraíba, o dono dos comércios de lá, o cara do Shopping Benfica, sabe? É um serviço de utilidade pública, né? Sim, porque a pessoa vê que tá tendo uma gangue assaltando, um tiroteio, aí já fica em casa, entendeu? E qualquer outra divulgação da noite do Benfica ou da Praia de Iracema, a gente tem esses grupos, tem grupo de compra e venda também para vender só. Os grupos de WhatsApp são mais práticos, Carlos, do que eu tinha muita agonia como comunicador de passar e-mails.
entendeu? Meu Às vezes irmão, a gente burocrático, gasta para marcar os e-mails tudinho. No grupo, você bota um release, já tá todo mundo lá. Às vezes eu boto no Google, o pessoal de Santa Catarina publicou minha pauta, de João Pessoa. Então a Upgrade começou, as grandes, é uma startup pequena, a gente é tudo virtual. A gente abre um grupo de imprensa para o cliente e um grupo de clipping que ele recebe onde sai. Mas, assim, os assessorias grandes, a gente continua mandando e-mail, claro. Mas o grupo de WhatsApp a gente tá lá. Aí, aquela coisa mais informal, né? É. O que dá resultado. Sim, porque eu dou liberdade para as pessoas falarem o que quiserem. Eu não fico podando, como nos grupos de jornalismo, não pode postar muita coisa. Pode postar o que quiser, vai ter que ter prudência, porque as regras... Responsabilidade. Não vai botar 50 fotos, né? Bota um drive, porque ali é um serviço de jornalismo, né? Então, às vezes, o Leão Lobo tá no grupo da Praia de Iracema, olha só que louco, Leão Lobo, nosso jornalista maravilhoso. Aí ele tá em São Paulo, olha, pessoal não aguenta, como eu queria estar em Fortaleza, vocês tudo na praia e eu tô aqui em São Paulo sem luz. Então, uma coisa que isso até é o psicológico, a pessoa que mora só, tem alguém para conversar, você quer um contato no grupo do Benfica, eu estou precisando de um eletricista. Você vai no Google hoje em dia, aparece a história do eletricista, o endereço do eletricista, a história que ele morou lá, mas não consegue o contato. E quando você pergunta no meu grupo, quero um eletricista, quero um cara que consegue, você tem indicações de pessoas que já conhecem, que estão te indicando. Não é um site velho que ficou lá perdido no Google. Lembra das folhas amarelas? Era as páginas amarelas, as páginas da amarelas. nossa época. É. Tá entregando a idade. Então, amigo, eu sou dessa época. Então, os grupos são bem práticos, são um sucesso, na verdade, porque me deram muita influência, né? Me deram muita influência os grupos. E além dessa trabalheira colossal minha, porque eu estou em todas as redes sociais, né? Eu faço YouTube, eu tenho um canal no YouTube também. Vamos né? divulgar. Qual é o teu canal? É o TV Divirta-se. TV Divirta-se tá lá. Nossa. Cobertura do Festival de Guaramiranga, a mulher puxando o cabelo da Elba Ramalho. São muitos anos de YouTube, né? Quando nem existia youtuber, eu já era youtuber. Filmando tudo em Fortaleza, Jericoacoara, agora tudo de cultura tem lá no Divirta-se. Mas eu viajei para São Paulo, agora fui para Goiás, a convite da Arleide Caldi também. Enfim, a gente é convidado para viajar e para conhecer os eventos culturais. E eu mostro isso há muitos anos. Mas de uma forma assim, hoje em dia é tudo muito editado. Você mostra de forma despretensiosa, né? Não tem aquela... Não, e de imediato. Aconteceu, já tá lá, no grupo e no YouTube. Eu não vai esperar um dia, 2 dias para editar, para mostrar tudo perfeito. Eu quero que a pessoa veja o show como se ela estivesse lá. Então, às vezes, a câmera tá tremida mesmo, a entrevista vai sem a cabeça. Porque tem outro produto que a gente tá lançando, que é o Divirta-se Coberturas, que aí sou eu aparecendo e fazendo algo editado. Aí tem algo assim muito mais trabalhado. Você tem que pagar o editor, tem que pagar todo mundo. Cara, pensando, essa questão da comunicação tem muitos pontos positivos, principalmente com esse negocinho aqui tão pequenininho que nos ajuda tanto. Sim. E atrapalha às vezes, né? Não, porque a gente entra isso daqui, o Carlos, eu te confessar, eu tô dando entrevista aqui, a gente lançou essa revista aqui, ó, a Sushi Arte. A gente fez um lançamento dessa revista, que é um conglomerado aqui da Clube Editorial. Mostra pra aquela câmera lá. Aqui, ó. Esse aqui é o Éder Coelho. Um beijo pra vocês do Benfica, o Yak Way. A gente lançou ontem essa revista aqui. Ela só tem online. Hoje em dia tudo é online, né? Não tem mais, como você falou, impresso. A gente imprimiu só pra mostrar mesmo pro pessoal do restaurante. Esse aqui são várias revistas. A Clube Editorial faz revista de esporte, Esporte 365. Faz outra de gastronomia, essa aqui é de culinária oriental e arte oriental. E a gente vende um beijo para Ieda Maria, que é a editora da Clube Editorial, que deu a oportunidade da gente fazer essa revista. Já fiz outras revistas, né, do Exotic People, do Paulo Mata, não sei se você lembra dele. Lembro. Do Chique Automóveis, do grande Marcondes Viano, um abraço para ele. E essa revista é feita para clientes, né, que é vendida para clientes, para a gente mostrar o trabalho de restaurantes, são várias revistas. E a gente fez esse lançamento e a gente usa muito a questão da comunicação para impulsionar empreendedores como o Éder, né?
porque às vezes as pessoas não têm recursos, mas ao mesmo tempo ganham facilidade com a internet de divulgação, não só empresários como artistas, para divulgar seu trabalho da arte. Tudo isso ficou. Antigamente era dominado pelas gravadoras. Então a internet veio para abrir o mundo para as coisas boas e também para os haters. Já fui muito perseguido por haters. Ah, meu irmão. Você dá uma declaração, eles te complicado. crucificam. É dita da forma que quer. Exato. Pega um pedaço da sua frase. Aí já teve um pessoal me perseguindo por um comentário besta que eu fiz no Facebook há anos atrás. Aí me xingaram o mês todinho, o Brasil inteiro, porque tem esses partidos que organizam isso, né? Os haters. Aí o pessoal já chegou, um cara louco para ser eleito, que eu não vou nem dizer o nome. Não vale nem a pena. Aí ele criava uma confusão com Deus e todo mundo para fazer uma manifestação para ganhar Ibope. Aí teve um estupro no Rio, eu falei, a mulher foi estuprada com 16 caras, tava dentro de uma favela com 16, dentro de um ponto de boca de fumo com 16 caboclos, uma mulher. Eu falei, o que esta moça tava fazendo ali? Só porque eu perguntei isso, eles já disseram que eu era a favor do estupro dela. Então são coisas assim, surreais. Eu fui xingado, porque eu perguntei o que esta mulher... Ela simples pergunta, né? Ela esperava o quê? Indo para uma boca de fumo cheia de marginal. Não estou dizendo que ela estava certa em ser estuprada. Agora, até baseado na tua fala, você não acha que esses haters, essas pessoas que não têm o que fazer? A menor noção e o que fazer? Cara, é emoção à flor da pele. O sujeito não pode expressar a sua opinião, não pode dizer o que pensa, já é crucificado. Outra, é o que eu ia explicar. Às vezes é o que eu estou te falando, essa internet suga. Para quem trabalha com comunicação como eu, por exemplo, eu estou virado aqui. Porque eu fui pro evento, fiz o evento, a madrugada acabou o evento, todos os jornalistas da cidade foram, Inês Aparecido, pessoal bacana, um beijo para vocês do jornalismo do Ceará. Foram pro restaurante, aí no final eu trabalhei a madrugada toda divulgando as fotos, os vídeos, que a minha agência sou eu e mais alguns, e prestadores de serviço. Então eu tenho que trabalhar também, não só amando. Eu não sou o fala comandante. Eu sou um comandante que trabalha muito. Então, às vezes, no mundo virtual, eu dormia antigamente. Hoje em dia, eu passo 2 dias sem dormir, 3 dias, porque... aparece muitos clientes do nada, como existe a internet, vem o meu trabalho nos grupos ou nas redes sociais, então do nada aparece um cliente, então emenda. Você se acha uma pessoa ansiosa? Eu sou diagnosticado com transtorno de ansiedade, doutora Débora Guerra, um beijo, do Rio de Janeiro, diagnosticou com transtorno de ansiedade e hiperatividade, eu sou elétrico desde criança. Isso, na verdade, a gente vai com muita autossuficiência, achando que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, eu sou muito... como eu trabalhava para jornal ser no dia seguinte, então, às vezes, a gente adiantava o jornal do outro dia, ficava madrugada. Eu sou muito ansioso. E quem tem experiência em redação, jornal raiz, meu amigo... É loucura, viu? É uma loucura. É uma loucura, porque tem que mandar muitas matérias... Mas assim, a gente vai se adequando, vai tomando um chazinho, né? Um remedinho. Eu não gosto de remédio, né? Mas a gente tenta... Ritalinazinha, não? Não uma praia. Eu tô faltando um esporte, voltar pro esporte. Porque a vida tá muito rápida, né, amigo? Eu acho que a ansiedade tá dominando. A ansiedade e a depressão são coisas que dominam, eu acho que todo mundo, né? Com a internet, tudo rápido, você tem que fazer agora. A gente não até perde o tempo, né? Até o nosso convidado dessa semana, ele esteve aqui, é psicólogo, e falou um pouco dessa questão dessa vida acelerada que nós temos, né? Não tem aquela pausa para bater um papo com o vizinho, com o amigo. Amigo. Pegar muitas vezes o telefone, você liga para um amigo seu, uma amiga sua lá no Rio de Janeiro. Pô, há quanto tempo? Como é que você tá? Você tá bem? Hoje eu falei com um parceirão meu, cara. Fiquei assim muito feliz, ele me ligou. Lá, eu chamo ele Hélio de la Penha, que ele parece com o Hélio de la Penha. Érico de la Penha? Ele me ligou hoje para minha alegria. Cara, eu fiquei tão feliz, sabe? São pessoas que estão tão distantes. E aí a gente recebe uma ligação dessa, o cara perguntando se você tá bem, tá tudo tranquilo. É maravilhoso. É muito massa, hoje em dia cara. A conversa é assim, tudo bom, Carlos? Espera um instantinho. Aí, a gente vive assim, porque antigamente, quem falou isso, eu acho que foi um amigo meu, advogado. Antigamente tinha aquela história, penso, logo existo. Hoje é posto, logo existo. Que se você não postar nada na sua rede social... aconteceu alguma coisa. Quando eu fico, você se torna invisível, sabia? Amigo, é horrível, porque eu coordeno 50 grupos e participo de outros. E as pessoas pedem contato disso, contato daquilo. O Felipe me ajuda, publica essa pauta. Então eu ajudo a imprensa inteira, do Brasil todo, né? Como eu administro os grupos, as pessoas me veem como referência. Sim. Então, se eu tiro um dia
pra ficar offline total, é como se eu cometesse um crime. O que aconteceu? Ele tá falhando, ele tá doente, ele morreu, é alguma tragédia. Então a gente não tem direito a um dia de folga, de não postar nada. Eu sou a favor que existe o dia sem internet. Todo domingo a gente fica sem internet, acabou a internet. Mas hoje em dia a gente trabalha na internet, a gente liga pra nossa mãe na internet, a gente paga as contas na internet. É legal, é. Mas a gente, agora quando lançaram aquele negócio do cardápio, não quer, eu tenho horror àquele quadrado. Ah, meu irmão, não gosto não. Aquele quadrado que a gente fica assim, ó, pra pagar. Eu tenho horror àquilo, parece uma coisa de... Entendeu? Porque eu gosto de... E quando você chega no restaurante, que tem aquele garçom educado, cardápio, por gentileza, tá aí, ó, QR Code. Eu quero... E você sabe que tem uma lei, né? Que é obrigado os restaurantes a terem o cardápio em papel. Você já passou o dia, tem que ver. Aí, quero ver o preço da Coca-Cola. Bota lá aquele bicho apontado. É ridículo, gente. Então, é o excesso, né? O excesso desse dependência desse aparelho é realmente a minha vontade mesmo, se eu ganhar numa mega cena da vida, é nunca mais. Eu saio pra sempre da rede social. Só apareço daqui a 1 ano, 2 anos. Mas não diga isso não, que você é importante. Você é importante pra rede social. Falta. Ah, com certeza. Você não pode passar um dia aqui e a galera já fica perguntando o que você tá fazendo. Mentira, eu adoro Não, interagir. e eu tenho certeza que é prazeroso, porque você passa essa sensação, né, de prazer, de ajudar o próximo, de servir, adoro. que é uma qualidade que desde o nosso início do nosso bate-papo aqui, e pelo teu histórico, você serve. Então você servir as pessoas, porque, cara, a vida é tão curta, você passou por esse mundo, não serviu, de nada adiantou. Nada. A gente De tá nada. aqui nesse mundo exatamente pra isso, eu acho. E pra você fazer o tem um bem. trabalho social Sim, magnífico, sim. que tem que ser explorado, né, que tem que ser reconhecido. Com que eu tenho certeza. certeza que só essa divulgação dessa revista já é um trabalho social que você está fazendo aqui. Na verdade, a gente tem vários trabalhos. Tem o Instituto Olhar, que realiza coisas de glaucoma. Eu sou embaixador do Instituto Olhar, junto com a Cleane Fontinelli, né? Tem a Casa de Jeremias da tia Soraya, né? A tia Soraya Palermo. Casa de Jeremias é o quê? É uma casa de adoção de menores abandonados. A minha tia cuida disso. Aí é com ela, não tenho nada a ver com isso. Mas assim, as causas sociais a gente tá todo dia, né? Nos grupos, às vezes, rola muita raiva, muito ódio de bolsonarista com lulista e lulista contra bolsonarista. Eu tento apaziguar isso, né? Eu acho que o ódio também está muito dominando. Você acha que não tem muito oportunista, não? Sim. Querendo um pouquinho de fama, Vender querendo aparecer. o pente do Bolsonaro. Isso a gente está colocando Vender a camisa do Lula. Não, a gente está colocando essa questão aí política, mas eu acho que ela vai muito mais além. Os oportunistas estão em todos os lugares, em todos os grupos. Aquele narcisista que não consegue enxergar o que há de melhor no próximo, no ser humano, não tem a empatia. Então ele vê ali uma oportunidade, mas é um ingrato. Vou contar uma fofoca pra você. Conte. Tinha uma jornalista que é de um grande jornal do Mato Grosso, nos grupos, tá? Ela botava as colunas dela todo dia nos grupos. Porque tem jornalistas famosos, Leão Lobo, todo mundo lá. Eu gosto do Leão Lobo, porque o Leão Lobo é super simples. Tem pessoas super bacanas nos grupos que eu faço fechados. E aí, essa pessoa pedia pauta para grandes jornais e tudo. Os jornalistas atendiam com o quê? Porque no jornalismo é assim, você tem um site, você tem um cliente, aí você bota o seu cliente e o seu amigo bota o seu e você bota o seu amigo no seu site. Sim. Na sua coluna, ou no seu programa, né? Uma troca, né? Você divulga o meu cliente, eu divulgo o seu. Se você me dá uma ajuda, eu te ajudo. Essa moça pedia a Deus e todo mundo tudo, mas não botavam. E quando iam pedir a ela queria cobrar nos meus grupos. Falei, amiga, aqui é jornalismo. Se for para vender, você tá no meu grupo, eu quero ganhar 10%. Porque as pessoas só querem para si, só querem sugar e não sabem o prazer de ser prestativo, de ajudar, de dar um contato, de dar um apoio, de mesmo responder depois, mas botar uma publicação, né? E tentar ajudar. Né, tentar ajudar, porque a vida está cada vez mais individualista, cada um por si. Então, enquanto eu puder fazer um jeito de apaziguar essa guerra, esse ódio, sabe, de violência, de vamos matar os Bolsonaro. Eu não sou a favor de matar ninguém, nem de brigar, nem de guerra, nem de... O brasileiro não é isso que estão falando. O brasileiro não gosta de arma, o brasileiro não tem nada a ver com arma.
O brasileiro não vem com esse negócio de... Tem que dar oportunidade para esses jovens que estão nas facções. Eles entram nisso porque não tem oportunidade de trabalho, de curso, de ser alguém. Não há investimento de políticas públicas, principalmente na periferia, né? Exato. Para contemplar esses jovens. Eles podem estar fazendo esporte, envolvidos na cultura, não tem esse acompanhamento. E a escola, muitas vezes... são tantos problemas, né? Amigo. Os professores vivendo precariamente muitas Sim. vezes. Aí qual é a atenção que ele vai dar para aquele aluno problemático que vem de uma família problemática? Sim, já veio. Então assim, já é um peso muito grande. Mas enfim, eu acho que tudo isso depende do governo. Também Cada acho. um merece o governo que tem. Exatamente. Se você vota errado, você não tem como reclamar das filas nos hospitais, Sim. da falta, né, dessa sensibilidade do governo em enxergar a cultura de uma maneira diferente, não propagando da forma que a gente vê, né? É uma coisa meio demagógica aqui entre nós, Carlos. Ó, a minha mãe mora na Suíça, né? Ela foi fazer faxina na Suíça. Hoje ela casou com um suíço, tá lá, mora lá, tem nacionalidade. Ela e meu irmão. Então na Suíça você fica desempregado, o governo paga eternamente um seguro-desemprego eterno lá. Só que o governo acompanha a sua vida. Eles vão, ó, tá aqui o emprego, tá sem trabalho, a gente paga, mas arranjamos um emprego para você. Vai lá para ver se tu fica. Então eles vão acompanhando, eles não dão um curso velho de coisa e joga a pessoa e arranja aí. Não, eles dão um curso. Aí agora a gente arruma um trabalho, vê se vai dar certo aqui. Eles vão acompanhando a vida da pessoa para a pessoa dar certo. A pessoa estudar, a pessoa arranjar um trabalho. Aqui no Brasil tem alguns lugares assim, né? Graças a Deus. Tem a IFCE, tem uma série de lugares. O Senac, né? Tem muitos cursos bacanas. Graças a Deus tem, mas é pouco. Para uma população de periferia que está chegando agora, Cuca, uma coisa de agora, de ontem, Luciane Lins. Então são coisas, por exemplo, tem um prefeito José Sarto, que é eu sou crítico um pouco dele, né? Que tem políticos que eu convivo, no próprio grupo da política, está lá o vice-prefeito Elcio Batista, deputado, sei lá, no grupo nosso da comunicação. Aí eu faço críticas e ninguém sai do grupo. Só que, por exemplo, o prefeito lançou um programa, tá lá na Gentilândia, na Praça da Gentilândia, aqui no bairro Benfica, em Fortaleza, programa dos mendigos, do pessoal sem teto. Leva médico pra praça, leva tudo. Pra quê? Pra botar propaganda. Prefeitura, o médico com a roupa da prefeitura, secretário de saúde. Vai dar atendimento na praça, já está comida na praça, eles vão morrer na praça. Não tem uma casa de acolhimento nova. É só um paliativo e algo que eles querem prestar contas com a sociedade, mostrando que são bonzinhos e que aquele movimento, ele é um movimento que vai melhorar a vida do indivíduo. Não vai nada, é um paliativo. Atendimento. No outro dia o sujeito está lá na praça, dormindo no banco, está sem comida, está sem emprego. Olheiro de alguma dessas facções. Meu irmão. Enfim, o negócio assim, que é surreal, às vezes, a criatividade do político. Porque, tipo assim, a situação dos moradores de rua em Fortaleza está cada dia pior, né? Você vê que eles usam, dentro dessa capacidade aqui tecnológica, as facções, elas não vendem só droga, elas vendem crime. Eu já investiguei, eu sou um pouco investigativo, eu tenho casos que eu já morei em favela em 3 meses para saber o que acontece numa favela. Então, assim, eu não entro em rixas com essa coisa, que eu não trabalho nessa área. Minha área é mais arte, vale cultura, não. Vale a pena. Então, são coisas que a gente vê que é surreal. O Benfica estava um festival de assaltos, a gente teve que chamar a imprensa lá para fazer várias matérias. O governador, de perto das eleições, é que ele foi ver, para ser eleito o prefeito dele, tem que fazer alguma coisa da segurança pública. Porque antes ele não ficou um ano aí. Um ano no Parque do Cocó sem um gestor pegando fogo. Ficou um ano fazendo o quê, o governador do Ceará? Entendeu? Então, é a mesma coisa dos vereadores. Surge um pessoal das tumbas do sarcófago. Aparece, eu nem sabia que era vereador. Surge para ser reeleito. Porque não fizeram... nem apareceram, entendeu? Então, eu acho que falta isso, falta as pessoas saberem quem é o seu vereador, né? Saberem, criarem uma relação com a política. A política muda a vida das pessoas. Se você vota num bom político, a cidade muda, a oportunidade agora aumenta. cabe o eleitor
ver a vida pregressa daquele candidato. Exato. Se ele pesquisar quem é quem no jogo, ele vai melhorar a cada eleição. Ele vai procurar acertar. Muitas vezes há decepção. Eu vou confiar meu voto em ti, vou votar em ti porque tu abraça uma causa, tua vida pregressa tá, ó, show de bola. E eu posso até me decepcionar contigo, mas pelo menos eu tentei votar certo. E a grande maioria, que não sabe nem quem votou na última eleição. Não sabe nem Se você quem fizer uma é pesquisa, o não sabe. governador, é um povo alienado. É como você falou, Carlos, o povo não lê jornal, não lê livro, não lê nada, não sabe nem o que. Ele, hoje em dia, com a internet, ele vê só meme. O dia inteiro meme, besteira, rindo. Não sabe nem o que tá. Não vejo TV, não vejo jornal, como se fosse isso brega. Brega é você não ler, brega é você não se informar o que está acontecendo no país, no mundo. Brega é isso. Você ficar o dia inteiro no Instagram vendo besteira, isso é que é brega. Você tem que se informar, você tem que ver o podcast do Carlos, ver o Fala Comandante, você tem que se informar. Porque o ser humano é um ser político. Você tem que tomar partido das coisas para elas mudarem. Se você viver no mundo das ilusões, você não entrar na realidade, você não vai ter como mudar as realidades. Sabe o que é brega? O quê? A gente tá terminando o programa. Ah, eu amei! Fala, comandante, adorei você, cara. Foi um prazer. Tagarela pra caramba, vai voltar, tá? O convite tá feito, você vai voltar. Eu falo mais que o Faustão, a Tata Werneck e o Paulo Gustavo juntos. Caramba, aqui dá resenha, aqui dá muita história e lhe convido para participar outras vezes do programa. Muito obrigado. Tá? Nós temos aí um leque de convidados excepcionais que passaram por cá. Eu quero e levar você tá na nossa bancada. Você entrevistar pronto, também, né? Nos traga que a gente, né? Sugestões. Que é um prazer. Prazer mesmo, prazer meu irmão. Foi Cara, meu querido, um prazer você te conhecer. é 10. Tamo junto. Sensacional. Sucesso pra você, seu podcast, pra todo mundo que tá assistindo aqui da TV Metrópole. Um beijo pra vocês. Sigam o @divirta-se, o @jornal O Estado, que é um dos jornais mais antigos do Brasil, do Ceará. O @upgrade comunica e o Felipe Muniz Palhano. Vocês me encontram nas redes sociais, lá no Instagram e tem outras redes. E aproveitando o ensejo, você pode seguir a Aspra, @AspraCEOficial, Associação das Praças Militares do Estado do Ceará. A nossa parceira e parceira forte. Para você que não é associado, entre em contato conosco. Tá? O nosso QR Code para nos seguir através do Instagram. Dá uma conferida lá no YouTube. E é claro, sempre de olho nas novidades, nos benefícios e serviços da Aspra. Ah, e não esquece, @Primeira Coluna e @Moreira Repórter. Eu vou te seguir. Vamos seguir, eu vou passar o dia aqui seguindo. São 1000 arrobas também, né? Não é só um, não. São vários. Meu querido, o meu comando para você, para a gente finalizar com essa participação excepcional, é servir. Você, além de ser um ótimo, um exímio comunicador, um cara que vem a comunicação na sua essência, na sua veia, tá no seu sangue. Ricardo Guilherme diz que o Família Palhano tem tinta nas veias. Na sua árvore genealógica. Entende? Então, mas eu acho que o servir também, ele tá muito forte. Na tua personalidade, Carlos, no teu trabalho, que direta e indiretamente você está ajudando muita gente. Muito obrigado, eu fico feliz com esse elogio e você, parabéns pelo podcast, agradeço mais uma vez e fico à disposição para que vocês precisarem para poder aqui levar grandes convidados, porque é um grande podcast, eu fico honrado de ter participado aqui com vocês. Maravilha. E para você que está em casa assistindo a TV Metrópole, ou melhor, o Fala Comandante, através da TV Metrópole, um beijo. Até semana que vem. E para a galera do YouTube, um abraço forte e carinhoso. Até mais.